Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos ler e compreender o gênero resenha crítica, vamos identificar o tema, comparar informações, distinguir fato de opinião, compreender o uso de alguns operadores argumentativos. Para começo de conversa, você se considera uma pessoa simpática ou empática? Qual é a diferença entre ser uma pessoa simpática e empática? Você conhece essa palavra, empática? Já ouviu falar? Empatia versus simpatia. Descubra o que são as principais diferenças. Falamos de empatia versus simpatia, apesar de ambos tratarem da forma como você age em relação ao outro, existem algumas diferenças. A simpatia, popularmente, pessoas simpáticas são aquelas que têm um bom relacionamento com outras, que são agradáveis, positivas, sorridentes e que entendem o que a pessoa está sentindo. Elas identificam em um primeiro momento o sentimento das outras, mas o compreendem de maneira mais superficial. Então, a pessoa simpática é aquela que se dá bem com as outras pessoas, aquela pessoa sorridente, que está sempre bem disposta, é simpática. Empatia é outra coisa. A empatia vai além de identificar o que o outro está sentindo no momento. É a busca pela compreensão mais profunda dos sentimentos das pessoas. Em outras palavras, uma pessoa empática se coloca no lugar do outro e tenta achar soluções para os problemas que ele está passando. Então, a empatia é eu me colocar no lugar do outro. O que eu gostaria se eu estivesse no lugar do outro? Então, lembre-se que você aprendeu lá na escola, lá no início da sua carreira escolar. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Então, assim, pessoal, isso é se colocar no lugar do outro. É você se permitir sentir o que o outro sente e, a partir daí, tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Como praticar a empatia? Entenda que sua verdade pode não ser a do outro. Pratique a escuta ativa. Saiba quando falar. Jamais julgue alguém pelas ações. Seja empático com quem o irrita. Então, se coloque sempre no lugar do outro para que você consiga ter melhores relações com as pessoas. Escreva com suas palavras quais as diferenças entre ser simpático e ser empático. Você vai ter um tempinho para anotar e já nós voltamos. E aí, o que você escreveu? Simpatia é ser sorridente, tentar ser agradável com o outro, mas sem se envolver profundamente. Já a empatia é tentar compreender o que o outro está passando e se colocar no lugar da outra pessoa. Essa que é a diferença. Nós vamos fazer a leitura agora da resenha crítica que fala sobre a série Atypical. Nova série mostra desafios da inclusão de um jovem com autismo na escola.
Atypical fala sobre o bullying, família, amizade e amor de forma leve, mas consciente. Isso foi escrito por Caroline Monteiro. Sam Gardner é um jovem de 18 anos que, com o fim da puberdade, começa a lidar com questões como relacionamento amoroso, sexualidade e independência dos pais. Parece mais um roteiro comum de filme adolescente, mas não é. Sam é interpretado por Keir Gilchrist, que tem transtorno do espectro autista. É muito literal, extremamente sincero e péssimo em captar sinais, como ele mesmo descreve em episódio da série Atypical, nova produção da Netflix, já disponível para assinantes. Então aqui a gente pode ver que a resenhista traz algumas informações a respeito da série, contando quem é a personagem principal, que é o Sam, e quais são os desafios que ele enfrenta. Vamos pensar juntos. As sequências textuais, elas podem ser descritivas, narrativas, argumentativas. Vamos observar. Sam Gardner é um jovem de 18 anos que, com o fim da puberdade, começa a lidar com questões como relacionamento amoroso, sexualidade e independência dos pais. Aqui nós temos uma descrição sobre o Sam. Não está contando uma história, está só dizendo quem é o Sam e como que ele é. Então nós temos descrição e não narração. No entanto, a seguir nós temos o seguinte: parece mais um roteiro comum de filme adolescente, mas não é. Aqui nós temos uma espécie de opinião da resenhista. Nessa partezinha que tem opinião, nós temos uma sequência de argumentação. Essa argumentação está ali de maneira a mostrar qual é a opinião da pessoa que está escrevendo. Em sequências argumentativas, observamos o uso dos operadores argumentativos. Vamos ver. Parece mais um roteiro comum de adolescente, mas não é. Você vai indicar qual é o operador argumentativo, ou seja, que palavra introduziu uma argumentação ali. E você vai explicar a função desse operador argumentativo dentro do texto. Escreva lá no seu caderno e nós já voltamos. Qual palavra você achou que era o operador argumentativo? Nesse caso, é a conjunção adversativa mas. É o mas que introduz um argumento ali. Qual é o argumento? Primeiro ela diz, parece, mas não é. Então, apresenta uma ideia contrária à anterior. Ou seja, o espectador não vai encontrar um roteiro comum, porque ele parece, mas não é. Viram? Vamos continuar a leitura. Criada e escrita por Rubia Rashid, a comédia com pitada de drama mostra bastante a vida familiar dos Gardner, mas deixa para o ambiente escolar as discussões sobre bullying e inclusão.
A Typical não fala apenas sobre as dificuldades e limitações do jovem, e aí mora sua maior qualidade. Sam não é o único atípico da narrativa. Aos poucos é possível ver a imensa complexidade de todos os personagens, principalmente da mãe Elsa, da irmã Casey e do pai Doug. Elsa é superprotetora e sofre quando Sam começa a buscar sua autonomia. Ela frequenta sem o marido um grupo de apoio a pais de crianças com autismo, de onde sai boa parte do didatismo da série. Casey não aceita ter sido preterida pela mãe, que deu muito mais atenção ao irmão, e pelas amigas, por se relacionar com um garoto indisciplinado que foi expulso da escola. Para completar, ainda tem Doug, que culpa a esposa por nunca ter conseguido se aproximar de Sam, já que ela, como mãe coruja, cuidou de tudo sozinha. A escola é o ponto de encontro entre Sam e a irritante, mas interessada Paige, que aparentemente se aproxima para saciar uma curiosidade própria, mas logo se mostra uma peça importante na integração do garoto. Por lá, o bullying e o preconceito se materializam. A maioria dos outros alunos sabe que Sam tem autismo, mas essa pequena noção não é suficiente para que ele seja aceito pelos colegas. Vamos ver a próxima atividade. A maioria dos outros alunos sabe que Sam tem autismo, mas essa pequena noção não é suficiente para que ele seja aceito pelos colegas. Explique o sentido do operador argumentativo mas nesse trecho. Anote lá no seu caderno e nós já voltamos. E aí, o que você respondeu? Vamos ver? O mas serve para mostrar que Sam tem TEA, não é que o que Sam tem TEA não é suficiente para produzir interação sadia entre os estudantes e ele. Então, não é suficiente saber que existe, é preciso ter maior conhecimento sobre isso. E é isso que o mas está mostrando.
Continuando a leitura. A série não traz uma solução definitiva para a exclusão de Sam, mas apresenta situações facilmente reconhecíveis de um jovem autista dentro do ambiente escolar. Em um episódio, há até um debate sobre como tornar inclusiva uma festa tradicional do ensino médio e se é válido o esforço para atender um único estudante. A escola, os pais e os outros alunos se juntam para buscar uma solução, que não seria muito viável na vida real, mas mostra como é possível usar a criatividade em nome da inclusão. Vamos pensar juntos. Podemos dizer que a resenha é produzida com intertextualidade com outro texto? O que é intertextualidade? Quando eu tenho dois textos que conversam entre si. Nesse caso, quais são os dois textos que conversam entre si? A série e a resenha que foi feita a partir da série. Então, eu posso dizer sim que existe uma intertextualidade, até mesmo porque a resenha foi escrita a partir de um outro texto que já havia sido escrito. Por ter sido produzidas com base em um texto anterior, podemos dizer que possui intertextualidade com essa produção. E todo texto que você produzir a partir de algo que já existe, ele tem ali intertextualidade. Atividade de número 4. Aqui você vai colocar o que se trata de fato ou opinião. Você vai analisar bem e vai dizer, isso aqui é um fato, e você vai analisar e dizer, isso aqui é uma opinião. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cachorrinho preto. Eu tenho um cachorrinho preto. É fácil comprovar que eu tenho um cachorro? Sim, eu poderia mostrar uma foto dele, eu poderia mostrar a carteirinha de vacinação, provando que ele é meu. Então, tenho um cachorro preto é um fato. Se eu disser para você, eu tenho o cachorro mais lindo do mundo, é fato ou é opinião? Nesse caso é uma opinião, porque eu é que acho o meu cachorro mais lindo do mundo. Pode ser que você não ache, quando você vê a foto do meu cachorro, você, não, o meu cachorro é mais bonito. Tudo bem. Então aí eu tive um fato, eu tenho um cachorro preto, e uma opinião, eu tenho o cachorro mais bonito do mundo. Viram? Essa é a diferença entre fato e opinião. Aqui você vai marcar o que é fato e o que é opinião, e daqui a pouco nós voltamos.
Vamos observar então? No primeiro, Sam é um jovem de 18 anos. Isso é fato. Lembra que eu falei, meu cachorro é preto? É fato. Dá para comprovar que ele tem 18 anos? Sim. Parece mais um roteiro comum de filme adolescente, mas não é. Olha ali, ele já começa com parece. E aí usa o operador argumentativo mas. Aqui ela está dando uma opinião. Ela está dizendo o que parece, mas não é. Nesse caso, é uma opinião. Sam tem transtorno do espectro autista. Isso é fato, ele tem diagnóstico. Isso na série, né? Mas essa expressão é um fato. Não há opinião explícita aqui. Comédia com pitada de drama. Então, ele diz que é comédia que tem uma pitada de drama. Aqui eu tenho uma opinião. Ela é que pensa isso, né? A Typical, nova produção da Netflix, já disponível para assinantes. Isso também é fato, isso pode ser comprovado. Então, aquilo que for mais objetivo, pode ser comprovado, é fato. Aquilo que for mais subjetivo, do campo da opinião, do campo da ideia, do campo do parecer, do eu acho, aí nós vamos ter uma opinião, ok? Mão na massa. Você precisa escolher, então, uma série ou filme que você goste e sobre essa obra você vai produzir um parágrafo resumindo sobre o que se trata. Um parágrafo que expõe a sua opinião sobre a obra. Como que você vai fazer? Você vai escolher uma série, pode ser essa que a gente está vendo aqui. Você vai escolher essa série, vai produzir um parágrafo que resuma a história da série e lá pelas tantas você vai dar a sua opinião a respeito da série. Você vai dizer se a série é interessante ou não, se a série é bacana ou não de assistir, se você recomenda ou não essa série para os seus colegas. Então, você precisa olhar para aquela série e escrever algo como se a pessoa nunca tivesse assistido. Então, você vai destacar os pontos positivos e negativos para que as pessoas se interessem em ler aquele texto a pessoa que lê o texto que você escreveu se interesse em assistir aquela série que você está divulgando. É para isso que servem as resenhas, ok? Na aula de hoje, nós realizamos o estudo de uma resenha com base em sequências textuais, ou seja, nós analisamos lá onde tinha descrição e onde tinha argumentação. Isso precisa ser feito no seu texto também. Você vai colocar uma partezinha lá descrevendo e outra parte com argumentação, mostrando a tua opinião a respeito daquele assunto, ok? Nós também abordamos a temática sobre simpatia e empatia, que é relacionado à questão da série e do autismo, que para que a gente possa ser respeitado, nós devemos respeitar o outro, nos colocarmos no lugar do outro, a gente fazer ali, colocar no lugar do outro, pensando o que o outro pensaria, o que eu acho a respeito daquele assunto. Nós também analisamos a função de alguns operadores argumentativos, como o mas, que introduziu um novo argumento, desclassificando um argumento anterior. Então, pessoal, a resenha crítica é um texto que serve para analisarmos um filme, uma série, uma outra obra. É um texto que vai contar um pedacinho daquele material, diferente da sinopse, por exemplo, que é só um resumo, né? Ele conta um pedacinho, mas ele dá opinião, tentando convencer o leitor a ler ou não ler aquele livro, assistir ou não assistir aquela série, assistir ou não assistir aquele filme. Na aula de hoje, nós analisamos a resenha crítica para que vocês conseguissem, a partir da resenha, se interessar ou não pela série e perceber qual é a diferença entre descrição e argumentação. Perceber ali onde é que o resenhista ele está se posicionando. Então, muitas vezes ele está contando o enredo, mas às vezes ele está se posicionando a respeito da obra. Ele está trazendo ali as suas impressões. E é isso que você precisa perceber em uma resenha crítica. Onde é que tem a opinião, onde é que tem o fato. Como que o resenhista, trouxe os fatos e trouxe as opiniões. Eu agradeço a vocês pela presença e até a próxima.